Mais uma vez, aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre sentimento de culpa com a nossa convidada, Haruê Arita. Ela que é treinadora da Arita Treinamentos e também é consultora comportamental. Haruê, nos blocos anteriores nós falamos bastante sobre esse sentimento que as mães muitas vezes têm em relação aos filhos, até por conta dessa vida corrida, bastante agitada. Mas, de uma forma geral, esse sentimento de culpa ele está presente em qualquer um de nós, né? E sobre isso nós fomos às ruas da cidade e perguntamos a algumas pessoas de que forma que elas lidavam com esse sentimento. Vamos conferir as respostas. Já me senti culpado muito mais por coisas que eu não fiz do que mais por coisas do que eu fiz. Até em relação a sentimentos, principalmente ao trabalho. Acho que eu deixo de fazer muita coisa pelo meu trabalho que eu podia ter feito mais, que eu podia ter desenvolvido mais, que eu podia ter trabalhado até mais e por simples, acho que até preguiça de vez em quando, porque não. Uma vez que eu fiz uma coisa com meu filho mesmo, né? Mas essa é coisa de pai, né? Quer dar um corretivo, a verdade dá demais, né? E aí a consciência pesa, viu? Pesa até hoje, pesa. Viu? Já me senti culpado uma vez que eu dei uma mancada feia, pisei na bola com a minha namorada. E ela me perdoou, mas até hoje eu sinto culpa por isso, porque eu sei que o que fiz não foi certo. E que eu não quero pra mim e não quero pra ninguém também. Olha, 3 casos importantes, né? Realmente. Do primeiro caso, que ele até se sente culpado, aquilo que ele nem fez, eu tenho muito desses casos. Que, na verdade, se for lá atrás ver, já lá na concepção, ele já trouxe isso. A mãe também se sentia culpada por tudo. Por isso, esse bebê vem com esse sentimento e, claro, crescendo, também tem as mesmas coisas que a mãe já passou. Ou seja, culpa por deixar de fazer alguma coisa. Imagine, tem gente que se sente culpado por tudo que acontece à sua volta. Nem fez nada e está se sentindo culpado. Mas a própria forma de estar vindo para esse mundo já é uma culpa que essa criança carrega em relação aos pais. Ou seja, a melhor coisa é ficar em alerta. Se você perceber que a culpa está chegando, você joga ela no lixo. Mais ou menos assim. Mas dá para jogar mesmo, porque se a maioria das vezes essa culpa você já vai trazendo dos antepassados mesmo. E aí, quando você tem consciência disso, é lixo. E lixo você precisa carregar? Não, lixo você pode jogar fora. Então você fala assim, essa culpa não é minha, e joga fora mesmo, de fato, fazendo o gesto mesmo. Agora, o segundo caso é do pai que se culpou por ter exagerado na repreensão ao filho, no castigo ao filho. Isso também é muito comum, né? É muito comum, né? Normalmente a gente se sente culpado, foi severo demais. Mas eu ainda acho que é melhor dar limite do que não dar limite, porque dar limite é amar. O terceiro caso foi de um rapaz que foi perdoado por uma falha com a namorada, mas ele não se perdoou. Como que a gente se perdoa? Existe alguma forma mais prática disso acontecer? Olha, a forma que eu vejo é entender que nós não somos perfeitos, só Deus é perfeito. E se nós somos imperfeitos, nós vamos errar. Nunca nós vamos ser 10 em tudo, nunca vamos ser os melhores profissionais, mesmo que a gente queira ser, e por isso se cobra muito essa perfeição. Lembrar que você é um ser humano, e ser humano erra, então permita-se errar e ser perdoado. Haruê, a gente tem uma pergunta que justamente vem complementar essa sua resposta. Vamos à questão? Sim, culpa a gente sempre tem, né? E eu gostaria de saber como que a gente faz para se redimir de uma culpa. Isso aí que eu falei, né? Se redimir é saber que a gente não tem a perfeição. E se a gente não tem a perfeição, uma hora a gente erra. Nem tudo nós vamos acertar. Vamos fazer de tudo para ser os melhores, mas que nós vamos errar de vez em quando. E permitir-se errar, certo? E se desculpar por isso. Não ficar com essa drama de consciência. Porque eu errei, olha o que eu fiz. Existe esse pensamento, mas
entender que só Deus é perfeito. A gente percebe também entre os adolescentes, entre os jovens, que muitas vezes eles se sentem, eles acabam ofendendo muitas vezes os pais e se sentem culpados por aquilo. Mas você estava até comentando que isso está muito ligado também ao conhecimento que eles têm sobre a formação dos próprios pais, né? Quando esse adolescente que tem muita raiva dos pais, porque nessa idade que se descobre que o pai e a mãe não é perfeito, porque até então a criança pensa que o pai é ídolo, a mãe é a ídola. E chega na adolescência e começa a ver as verdades. Não é nada disso. E que os pais erram. E aí começa a haver a revolta. Então, para esses adolescentes, eu digo assim, dá uma olhada na sua mãe, no seu pai, como que eles foram criados. Se vocês conhecerem um pouquinho dessa história dos seus pais, vocês vão diminuir essa revolta. Porque se os pais não receberam amor nem carinho, levaram só surras e castigos, pais que viviam brigando, ou alcoolismo dentro da família, como que essa mãe pode te dar atenção e carinho? É a mesma coisa que se você nunca aprendeu matemática, como que você vai conseguir ensinar matemática para alguém? Então, amor e carinho é a mesma coisa. Se você não recebeu, você não sabe dar. E seu pai e sua mãe tiveram essa criação cheia de conflitos, cheia de brigas, não tem como ser uma mãe e um pai melhor, a não ser que faça treinamentos e vai se treinar para ser uma mãe melhor, um pai melhor, um profissional melhor. Caso contrário, vai usar os recursos que veio trazendo lá de trás, desde a sua concepção. Hoje nós conversamos com a Harui Arita, que é treinadora da Arita Treinamentos, ela também é consultora comportamental. Hoje esteve aqui conosco falando um pouco mais sobre culpa, sentimento de culpa, não só da mãe para o filho, mas de uma forma geral. Harui, muito obrigada pela sua visita aqui, pelos seus esclarecimentos e uma boa tarde para você. Boa tarde, eu fiquei muito feliz de estar aqui com todos e acredito que eu consegui passar alguma coisa de útil para a sua vida prática. Obrigada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória da nossa convidada, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, o www.arita.com.br. E a todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho e até o nosso próximo programa.